Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de fração, chegamos em frações equivalentes, é o que nós vamos estar abordando hoje aqui para vocês. Obtendo frações equivalentes, vamos montar um esqueminha aqui para a gente colocar exemplos aqui desse tipo de fração. Nós temos dois casos aí, primeiro caso e segundo caso. Vamos ver aqui o primeiro caso. Como vocês podem observar, nós temos uma figura aí, tá? Essa figura foi dividida em 4 partes e dessas 4 partes foram consideradas 3 partes, como vocês podem ver que estão pintadas. Então essa fração aqui da parte pintada equivale a 3 quartos. Essa outra aí foi dividida em 8. Dividida em 8 partes. Dessas 8 partes foi tomada quantas? 6. Então essa fração é o que? 6 oitavos. E a terceira, vocês observam aí que foi dividida em 12. Dessas 12 foram tomadas 9. Então essa fração aqui equivale a 9 12 avos. O que eu quero mostrar para vocês? Se vocês olharem nos 3 desenhos, tá? Só mudar a cor aqui para ficar melhor para destacar. Se vocês olharem nos 3 desenhos, ó, essa parte pintada, tá? Ela é igual a essa parte pintada aqui, ó, que é igual a essa parte pintada aqui. O que eu quero mostrar para vocês? As figuras são todas do mesmo tamanho. Elas foram divididas em partes diferentes. Só que a parte tomada, ela é igual em todos os casos. Então isso quer dizer que essas quantidades aí, ó, essas frações representam a mesma quantidade. Então eu posso dizer que 3 quartos é igual a 6 oitavos, que é igual a quanto? 9 12 avos. Por mais que estejam representadas com números diferentes, elas representam a mesma quantidade. Então eu posso dizer que essas frações aí, elas são o que? Ó, equivalentes. Então isso aí são frações equivalentes, frações que representam a mesma quantidade. Vamos ver o segundo caso aí. Vocês observam que eu tenho aí agora uma figura que foi dividida em 6 partes. Dessas 6 partes foi tomado o quê? 3. Então nós temos lá 3 sextos. A segunda foi dividida em 4, foi tomado quanto? 2. Então nós temos aí 2 quartos. E a terceira foi dividida em 2 e foi tomada 1. Então 1 meio. Da mesma forma, vocês observam aqui, tá? Que nas 3 figuras, essa parte aqui, ó, pintada, elas equivalem à mesma quantidade, ou seja, a metade da figura. E mais uma vez, eu posso dizer que 3 sextos é igual a 2 quartos, que é igual a meio. Isso aqui também são o quê? Frações equivalentes. Então, só para conceituar e resumir aqui para vocês, frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade, tá? Mesmo representado com números diferentes, tanto no numerador quanto no denominador, mas elas expressam a mesma quantidade. Uma propriedade importantíssima aqui, tá? Observe o seguinte, nós vimos que 3 quartos, 6 oitavos e 9 dozeavos são frações equivalentes, tá? Partindo de 3 quartos, nós temos o seguinte, ó. Se eu tenho aqui, ó, 3 quartos. Se eu multiplicar esse 3 quartos por 2, eu vou encontrar outra fração. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Vocês observam que eu encontrei a fração que nós tínhamos visto anteriormente. As duas frações equivalentes. Se eu pegar a mesma fração, 3 quartos, e multiplicar agora por 3, tanto o numerador quanto o denominador, nós vamos encontrar o quê? 9 dozeavos. As frações equivalentes a 3
quartos. Correto? O outro caso aqui, tá? As frações 3 sextos, 2 quartos e 1 meio também são exemplos de frações equivalentes. Para chegar a esse 1 meio, nós temos o seguinte, ó. Vamos lá. 3 sextos, aí você não vai multiplicar, você vai fazer o quê? Dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. 3 dividido para 3 é 1, e 6 dividido para 3 é quanto? 2. Observem aí, tá? 2 quarto dividido por 2 e dividido por 2. Nós vamos ter o que aí? 1 meio também, tá? Então vocês observam que você dividiu por 3 e dividiu por 2, tanto o numerador quanto o denominador, você encontrou 1 meio. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Que quando eu multiplico ou divido o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada. Então você pode fazer isso aí com qualquer número. Exemplo, se eu tenho lá, ó, 3 quartos, um exemplo. Eu vou multiplicar por 10. Só que vocês não podem esquecer que é o numerador e o denominador. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. Essas duas frações aqui, ó, elas são equivalentes. Se eu tenho lá, ó, 12, 18 avos. Se eu dividir isso aqui por 4, aliás, por 6, tá? Nós vamos encontrar 6 dividido, 12 dividido para 6 é 2, e 18 dividido para 6 é quanto? 3. Duas frações também equivalentes. Então, se eu multiplicar ou dividir uma fração dada, dividir e multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, eu vou encontrar outra fração equivalente. Simplificação de fração, tá? Fração irredutível. Vejam só, pessoal, utilizando o raciocínio que eu acabei de colocar para vocês aqui, ó, que multiplicar ou dividir uma fração por um mesmo número, você vai encontrar uma fração equivalente. Nós vamos fazer isso aí para simplificar fração. Exemplo, se eu tenho lá, ó, 48/72 avos. Isso aí é uma fração. Vamos simplificar. O que é simplificar, professor? É você encontrar uma fração equivalente a essa daqui, a menor possível, ou seja, na forma irredutível, ou seja, que não dá para reduzir mais. Então, como é que eu faço a redução, professor? Se é reduzível, nós vamos fazer o quê? A divisão. Então, 48 nós vamos dividir por 2. 48 dividido para 2 é 24. 72 dividido para 2 é 36. 24 e 36 ainda dá para dividir. Então, vamos dividir. Tá? 24 dividido para 2 é 12. 36 dividido para 2 é 18. Ainda dá para dividir, professor. Então, vamos dividir. Dá por 2 e dá por 2. 12 dividido para 2 é 6. 18 dividido para 2 é quanto? 9. Professor, não dá mais para dividir para 2, porque aqui eu tenho 6 e tenho 9. Aí nós temos que observar se dá para dividir por outro número. Dá. Por quanto? Por 3. Tá? Então nós vamos ter 6 dividido para 3 é 2. 9 dividido para 3 é 3. Tem algum número além do 1 que divide o 2 e o 3? Não tem. Então presta atenção aqui. 2/3 é uma fração equivalente a 48/72 avos. E esse 2/3 é a fração na forma irredutível, tá? Não dá mais para reduzir. Então isso aí é simplificar, você sair dessa fração e encontrar essa fração irredutível, tá? Pessoal, para simplificar, como vocês puderam ver aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que dividir o numerador e o denominador da fração dada por um mesmo número maior que 1. Não pode ser 1. Por que, professor, que não pode ser 1? Porque 1 não vai alterar nada. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, tá? Professor, mas sempre eu vou ter que fazer essas divisões sucessivas? Nem sempre. Se você conseguir, ó, 48 dividido para 72. Se você conseguir encontrar um número, o maior número possível, que divida o 48 e o 72 ao mesmo tempo, você já pode fazer isso aí. Qual seria o número? 24.
Tá? Então você poderia fazer o seguinte, 48 dividido para 24 é 2, e 72 dividido para 24 é quanto? 3, pronto. Já fiz tudo que eu tinha feito aqui anteriormente de uma vez só. Então você pode fazer a redução, a simplificação de uma fração, fazendo o seguinte, encontrando o maior número que divide o numerador e o denominador. Galera, por hoje é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, e se não entenderam, estamos aqui à disposição para estar tirando essas dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade.